Olá, seja bem-vindo ao Teofilosofando, onde fé e razão caminham de mãos dadas. No programa de hoje abordaremos o tema Bibliologia. Daremos início a uma série de estudos que tratam sobre a doutrina da Bíblia, a doutrina das Sagradas Escrituras. De início, partilho com você um texto registrado no livro dos Salmos, Salmo 119 e versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, há uma frase atribuída a Abraham Lincoln que diz o seguinte: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Distintivamente de qualquer outro livro na história da humanidade, a Bíblia passou por um impressionante processo de elaboração. De início, a singularidade das Escrituras baseia-se em sua origem e fonte, ou seja, os autores bíblicos mencionam com frequência que eles próprios não são os originadores das mensagens que falam ou escrevem. Eles as recebiam do Senhor, como podemos verificar em diversos textos bíblicos. Cito, a título de exemplo, Jeremias, capítulo 38, versículo 21. Mas, se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Ainda Miqueias, no capítulo 1 e versículo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias. Ainda um texto de Neemias, capítulo 7 e versículo 12, que registra: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Todos os textos extraídos da Bíblia Almeida, revista e atualizada. Um dos textos mais esclarecedores a respeito da origem da Bíblia foi escrito pelo apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, onde está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A palavra inspirada foi traduzida do grego theopneustos e significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Como se Deus tivesse soprado as ideias que formaram a palavra, que formaram o que nós chamamos de a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Entenda, soprado e não ditado. Assim, Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, revelou a eles, as quais expressaram estas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Sagradas Escrituras. Aqui, queridos, nos deparamos com duas palavras de importante significado em bibliologia. São elas, revelação e inspiração. Revelação pode ser compreendida como a operação divina que comunica ao homem fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. É, portanto, a operação divina que comunica a verdade de Deus ao homem, conforme registra São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 10, onde lemos: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versão Almeida, revista e corrigida. Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Esse texto da Almeida, revista e atualizada. Revelação, então, é
compreendida, entendida como a operação divina que comunica ao homem fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. Mais uma vez, eu digo, é a operação divina que comunica a verdade de Deus ao ser humano, que comunica a verdade de Deus ao homem. Já a inspiração pode ser compreendida como um processo através do qual Deus comunica sua verdade eterna. Observemos 3 fatores da inspiração das Escrituras. O apóstolo Pedro também afirma algo fundamental a respeito da inspiração das Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, Nova Versão Internacional. Antes de mais nada, diz Pedro, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, movidos pelo Espírito Santo. Na obra Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós, os autores Geisler e Nix pontuam que a partir das palavras de Pedro, podemos falar dos 3 fatores ou componentes da inspiração das Escrituras. O primeiro fator é que Deus é a causa da inspiração das Escrituras, pois o próprio Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. Foi Ele quem escolheu e estimulou os escritores. Primeiro falou aos profetas e a seguir falou aos seres humanos através desses profetas escolhidos. As verdades reveladas por Deus foram registradas pelos profetas escritores, de modo que o primeiro e mais importante fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica é que Deus é a fonte principal e a causa primeira da verdade bíblica. O segundo fator, os profetas são mediadores. Os profetas que escreveram a Bíblia não eram meros robôs ou autônomos. Eram mais do que apenas secretários que anotaram o que Deus lhes ditava. Eles escreveram de acordo com a consciência que os movia para essa tarefa, mas o fizeram com seus estilos literários e seus vocabulários individuais enraizados no ambiente cultural de sua época. A personalidade dos escritores bíblicos não foi violentada por uma intrusão divina. É verdade que a escritura que eles produziram é a palavra de Deus, mas também é verdade que nela vemos o ser humano. Afinal, Deus usou a personalidade de cada um dos escritores para comunicar verdades e conceitos divinos, apenas inspirando-os a isso e não lhes ditando a palavra. O terceiro fator é que a Escritura é autoridade. Somos informados que a Escritura é útil para o ensino, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Texto de São Paulo em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Isso significa que a Bíblia é a última palavra no que diz respeito a assuntos doutrinários e éticos. Essa autoridade é decorrente da autoridade do próprio Deus que se expressa na Bíblia através dos escritos proféticos. Em síntese, meu amado, minha amada, a inspiração bíblica consta de 3 fatores essenciais: Deus como a causa, os homens de Deus como mediadores e as sagradas escrituras como o produto final da revelação, a autoridade de Deus registrada pelos homens. Quero encerrar o vídeo de hoje com uma outra frase atribuída a Abraham Lincoln. Devo admitir, a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Todo o bem que o Salvador fez ao mundo foi transmitido nesse livro. Sem a Escritura,
não poderíamos diferenciar o certo do errado. Todas as coisas necessárias para o bem-estar do homem, agora e no porvir, estão retratadas nela. Palavras atribuídas a Abraham Lincoln. Meu amado, minha amada, você que está comigo nesse vídeo, quando sair, deixe um like e partilhe com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus familiares, para que dessa forma o canal cresça e se expanda.